Olá a todos os irmãos que estão ouvindo e também a quem quer que seja, pode ser incrédulo, pode ser quem for, né? Isso aqui é público, né? Então vamos ver o que é que a gente pode falar e atingir diversos públicos aí, né? Espero que é Deus quem multiplica. Então eu pensei em simplesmente vir aqui, né, para falar um pouco, simplesmente algum assunto, simplesmente comentar um pouquinho sobre Romanos 7, porque eu estive lendo, né, os comentários de John Nelson Darby sobre esses assuntos. E eu achei bem interessante, porque muita compreensão da nossa posição e da nossa condição aqui foi entendida a partir desse estudo, né? E eu vi de que esses assuntos... Deixa eu só ajustar isso aqui. Vamos ver se facilita a vida da gente aqui, né? Mas o estudo de John Nelson Darby, a partir de Romanos, na verdade ele começa de Atos até Filipenses, eu creio, né? E os comentários dele, eles são bem concisos, parece que ele se resume a falar somente aquilo que ele tem certeza. Isso é muito, muito interessante. Claro que o irmão também ele pode sair um pouquinho do que é doutrina para um pouco que é opinião e tal, mas isso é muito, muito raro e é o propósito dele falar somente, estritamente aquilo que é doutrinário, aquilo que é óbvio. Então ele não vai além e é até diferente dos escritos de Mackintosh, por exemplo, que são muito mais de conforto, né? De trazer conforto às pessoas e tal, é muito doutrina, e isso, obviamente, é como se fosse a raiz da razão pelo qual o conforto pode existir. Então, o Mackintosh e outros irmãos só podem falar de forma a trazer conforto e de forma mais simples, porque o fundamento da doutrina que está nos apóstolos e profetas foi proclamado e falado por outros irmãos, como o Darby e outros, né? Então, começa-se falando sobre esse assunto, né, em Romanos 5:12. Até Romanos 8. A salvação pela fé, e a nossa salvação em si, está descrita em Romanos 3. Mas se você começar a ler de Romanos 5:12 até Romanos 8, você parece, de que ele só fala da mesma coisa. É salvação pela fé, o sangue de Cristo e tudo mais. Mas não é. Ele, pelo menos, não vai falar só disso, ele vai além. A partir de Romanos 5:12, ele começa a tratar da morte de Cristo em paralelo com a entrada do pecado através de Adão. E ele faz o paralelo que, assim como Adão pecou e todos aqueles debaixo do poderio, né, daquilo que Adão fez, estão mortos, por causa que assim como Adão morreu, todos morreram, né, estão mortos em delitos e pecados. Assim como Cristo morreu, todos os que estão debaixo daquele trabalho de Cristo morreram também. Isso é um fato posicional, é uma coisa de Deus para o homem. O homem não consegue ver isso, o homem não consegue ver que Cristo venceu a morte, que Cristo destruiu tudo isso. Mas é verdade, mesmo que a gente não consiga entender isso. Ele vai falando, né? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. E ele vai tratar disso muito mais em Romanos 7, né? A libertação que temos em Romanos 7 para o 8, né? É muito curiosa, porque isso nos liberta dos pensamentos de pecado, da nossa condição. Deus é poderoso o suficiente para salvar-nos de pecados passados, presentes e futuros. Os nossos pecados, nesse momento atual, né, pode ser um problema muito grande para a nossa mente, porque ele nos confunde. Quando Deus diz, você está morto para o pecado, nós, na nossa experiência prática, dizemos, não estamos. Então, de certa forma, toda vez que a gente peca, estamos dizendo que Deus é mentiroso. Sendo que a realidade não muda. Mesmo com a nossa infidelidade, Deus permanece fiel. O consolo e o conforto que temos a partir desse conhecimento é de que a nossa experiência prática pode contradizer aquilo que Deus fala na Bíblia sobre nós. Porém, isso não deve ser motivo de nenhum tipo de ansiedade, porque a fidelidade de Deus é imutável. Simplesmente a gente não tem que temer, não tem que ficar agoniado. Por quê? Porque ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. As paixões do pecado são pela lei. Ouça isso, o poder do pecado é a lei. Aquilo que dá poder ao pecado para que ele haja é a lei. Então, se você peca, é porque a lei deu poder a ele. A lei deu poder ao pecado para lhe matar, para fazer o mal. A lei em si, ela é pura. O mandamento é puro, é santo, é bom. O problema não está na lei, o problema está no ser humano. E é por isso que Paulo vai dizer uma coisa bem interessante.
A lei não foi abolida, quem foi abolido foi o homem. E quando eu ouvi isso do Mário Persona pela primeira vez, eu fiquei espantado, porque eu realmente não tinha compreendido isso na época, eu não tinha entendido nada, né? De que a resposta perfeita está da parte de Deus. A lei se cumpre em Cristo. Se você pensar que a lei se cumpre em você pela sua forma de agir, mesmo depois da salvação, porque a pessoa pensa, né? Eu sou salvo por graça, mas eu ando de acordo com a lei, porque agora eu vou ser capaz de cumpri-la. É estranho dizer isso, mas não. E ele não está falando da lei cerimonial, não. Ele está falando da lei toda, como toda. E o Pentateuco, não, qual é o nome daquilo? Os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos também. Por que a gente sabe disso? Porque ele diz assim, ó. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos para a lei. Ele não disse a lei cerimonial. Mas a gente vai ver por que ele está falando não da lei cerimonial, porque ele também está falando, mas ele está falando mais especificamente dos 10 mandamentos, e absolutamente, diretamente sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são puros, são bons, mas eles não são a regra de vida do cristão. Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, estamos mortos para a lei, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Não preciso dizer nada, né? Está muito claro, na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, que é o desejo extremado, né, da carne, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Sem lei não há transgressão. A lei não... A partir da lei, o pecado tem vida. O pecado tem ação. Sem a lei, ele simplesmente está inerte. Não quer dizer que ele não exista, né, mas quer dizer que ele está inerte. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. O detalhe que eu gosto de trazer aqui é que ele fala não cobiçarás, que é parte dos 10 mandamentos. Então você percebe, não é lei cerimonial. Ele falou não cobiçarás. Ou seja, o exemplo que Paulo trouxe para demonstrar de que a lei evidencia o pecado e que o poder do pecado está na lei, foi um dos 10 mandamentos. Comprovando assim de que se nós seguirmos os 10 mandamentos ou tentarmos andar a partir disso, iremos comprovar aquilo que a lei tem como objetivo. Comprovar de que você é pecador, de que tem carne, de que tem a má natureza ainda. Mesmo cristão, né? Se você como cristão tentar obedecer à lei, você vai provar de que sua carne permanece a mesma, só isso. Essa é a única utilidade da lei. Você vai provar que em si mesmo ainda tem a carne, só isso, parabéns. A nossa força está na nova forma de Deus agir conosco. Temos uma nova lei, não a lei de mandamentos e da morte, do ministério da condenação. Nós temos a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte. Então, essa lei é a obediência pela fé. É a lei que descansa no trabalho de outro e não no seu trabalho. Não exige de si, mas exige daquele que pode fazer e fez. A fé, eu amo essa definição, porque a fé ela não retira e nem adiciona nada do objeto em que ela é colocada. Ela simplesmente descansa na obra de Cristo, sem adicionar e sem retirar nada dali. Então, se a gente chama a fé como se fosse somente viva a partir de obras, estaríamos negando o objeto da própria fé, que é Cristo. Se não, a nossa fé seria voltada para nós mesmos e isso só vai trazer ansiedade, não existe paz. A lei ela tem a ver com o homem na terra, com o homem na terra e com o homem na carne. Porém, a Bíblia diz assim, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E mais à frente ele diz, os que estão na carne inclinam-se para as coisas da carne, mas as que são do Espírito para as coisas do Espírito. Versículo 9 de Romanos 8 diz, vós, porém, não estáis na carne. Cristo, quando morreu na cruz, ele fez uma coisa bem interessante, e isso é uma coisa que eu ainda vou descansar muito mais na compreensão de que ele venceu as barreiras que regem essa criação. E ele trouxe uma nova forma, porque ele está... Isso tudo, a obra de Cristo só vai se cumprir plenamente em novos céus e nova terra, porque ele venceu todas as barreiras dessa criação. Ele está além dessa criação. A lei que foi dada para o homem na terra, ele venceu, ele está além disso. Então, a regra de vida do cristão é amor, é o Espírito Santo, é a libertação que temos nessa obra. Uma coisa interessante para compreender o contraste de Romanos 7 para Romanos 8 é isso aqui, ó. Versículo 14 de Romanos 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal,
A gente acabou de ler o versículo que ele diz que não somos carnais. Então como é que ele está dizendo que é carnal aqui? Porque ele não está falando de si, e também não está falando de nenhum cristão. Mas eu sou carnal, vendido sobre pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Ele vai deixar bem claro de que ele não consegue fazer o bem. Não é que ele tente, consiga às vezes e depois não consiga. Essa pessoa, representada em Romanos 7, não faz o bem, não consegue. Ele quer, mas ele não consegue. Ele tem nova vida, mas ele não tem o poder para realizar isso, certo? Ele só vai ser liberto quando for verdadeiramente salvo e desistir de fazer a sua própria justiça, mas descansar na justiça de Cristo, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele não vai se chamar de homem carnal depois da salvação. Porém, aquele que ainda não está plenamente liberto da sua condição miserável, pela salvação que há em Cristo Jesus, vai ver na sua experiência, e isso até antes ou depois da sua salvação, né? Vai sempre ver na sua experiência uma contradição com aquilo que Deus fala sobre nós. O desejo de fazer o bem não significa poder de realizá-lo ou poder de evitar o mal, né? Poder de realizar o bem ou evitar o mal. Esse desejo genuíno de fazer o bem é algo que o Espírito Santo coloca nos nossos corações, é algo que Deus produz. Isso, antes da salvação, causa uma ansiedade e frustração, porque é comprovado em nossas experiências de que nós não podemos fazer aquilo que desejamos. Mas depois, libertos disso, porque esse capítulo 7 serve justamente para isso, para representar a nossa libertação do pecado, da morte para a lei e tudo mais, agora somos capacitados a ter a possibilidade de fazer o bem, né? Porque temos o Espírito Santo, temos a nova natureza, temos a salvação, a certeza da salvação, a palavra de Deus, a santificação, a comunhão, tantas coisas, né? De que nos capacitam a fazer o bem. É algo em nós, criado por Deus em nós. Então é meu. Porém é meu porque Ele fez isso em mim. Ele criou isso. Então o reconhecimento pleno de que vem somente de Deus e para Deus é o que, na verdade, nos capacita a fazer o bem. Qualquer tipo de exaltação própria vai nos levar à incapacidade de fazer o bem. Sem humilhação verdadeira e plena, nós não fazemos o bem. Fingimos fazer. E esse sentimento verdadeiro de que eu não faço bem, mas Deus faz isso em mim, só pode ser produzido por Deus também. Então toda a glória é dele, não tem pra onde, não é? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essa descrição aqui não é de um cristão. O cristão não pode dizer que não consegue fazer o bem. Ele não faz porque não quer. Ele não faz porque negligenciou a comunhão. Então isso daqui é a descrição de alguém sem poder. Sem poder. É alguém antes da sua salvação, sem o Espírito Santo ainda habitando nele, né? Mas é óbvio que isso daqui também descreve a vida de um cristão, ao qual, em sua experiência, na sua tentativa de seguir a lei, porque é isso, o pecado é sempre isso, você tenta seguir uma lei, você tenta ver e controlar a sua carne. Enquanto Deus nos chama a nos ocuparmos com o Espírito, andai em Espírito, ocupai-vos com o Espírito, em Espírito, né, com as coisas de Deus, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então a gente tenta controlar a carne, botar ela no seu devido lugar, e comprovamos, pela tentativa da obediência de lei, de que não podemos fazer isso. E isso serve para nós como cristãos. Se a gente tentar se colocar debaixo de lei e não aprendermos a nos ocuparmos com a pessoa de Cristo, vamos sempre comprovar de que a lei tem sua função muito bem ainda funcional. Ela comprova de que a carne é pecaminosa. Então, a nossa libertação está nas coisas novas, nas coisas de Deus, nas coisas da nova criação, da ressurreição. Nós estamos além da morte, estamos além de tudo isso, dessa criação, estamos caminhando em lugares altos, além desse mundo, acima desse mundo. Então, e aí, finalmente, né, nós temos a ação do Espírito Santo nos nossos corações, começando em Romanos 8:12. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. E a carne só tem poder, e o pecado só tem poder, lembremos-nos, por causa da lei. A lei é que dá poder. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Não é você, necessariamente, que se submete ao Espírito para que você, guiando o Espírito para lhe guiar,
aí ele te salva. Cara, isso não faz sentido nenhum, é literalmente uma lógica completamente absurda. Os que são guiados pelo Espírito. O Espírito é uma pessoa ao qual lhe guia. Então ele que tem a iniciativa. Claro que o trabalho do Espírito Santo em nós, ele é funcional, ele funciona, ele traz resposta, mas é uma coisa que parte de Deus. E é criada por Deus em nós. Qualquer sentimento bom seu, qualquer sentimento que você percebe diante de Deus, nossa, isso aqui realmente é algo que eu tenho genuinamente bom. Isso é produzido por Deus. Não se engane, não pense que só porque você é salvo agora que isso veio de você, não. Porque isso vai lhe levar a cair. Deus vai propositalmente mostrar de que não é sobre você. Porque não é. Simples assim, é injusto que você traga para você uma glória que não é sua. Mas nós temos o privilégio de vivermos a partir disso. Então não quer dizer que a gente não é parte disso, ou de que Deus faz e me controla como se fosse... Não, não é isso. É meu, eu posso utilizar. Só que existe a diferença de espíritos. Você está num espírito de humilhação ou num espírito de soberba? Se for de soberba, não tem como você utilizar daquilo que Deus lhe deu. Não tem como você viver naquilo que Deus quer que você viva. A oração é o local que a gente tem que estar em humilhação para conseguir alcançar esse tipo de coisa, né? Porque não recebesse o espírito de escravidão. Não é um espírito de escravidão. Porque para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, essa libertação é algo que é impossível para a lei fazer. Seja antes, seja depois da salvação. A lei não salva e não mantém você salvo, e não lhe ajuda nas suas boas obras, não faz nada de bom, a lei só lhe traz condenação, é um ministério da condenação. Sua libertação está além disso, na cruz e na ressurreição de Cristo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E aí tem só mais um detalhe que eu vou comentar, que é em Romanos 6, porque qual é a motivação do cristão para evitar o pecado? Se nós, agora libertos da lei, estamos verdadeiramente libertos para fazer o bem ou não, no sentido de que estamos plenamente libertos, não é? Por que exatamente um cristão iria fazer o bem se ele tem toda a liberdade de poder andar no pecado? Como se o pecado, o pessoal fala isso, né? Como se o pecado fosse algo desejável para o cristão, né? Não é. Um cristão verdadeiro, ele em comunhão com Deus, ele sabe de que o pecado não é bom. Então, eles falam como se fosse um privilégio andar no pecado. Mas, realmente, né, se nós não entendermos o que é a visão de Deus para nós, uma visão absoluta, uma visão soberana... Vamos ver se eu explico melhor isso aqui, porque... Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, né, que tenha mais graça, né? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele não disse... Nós que iremos morrer para o pecado, ou que pelos nossos esforços estamos matando o pecado, ou morrendo para o pecado. Por favor, descanse no que está sendo dito. Estamos mortos para o pecado. Mas a minha experiência contradiz isso. Isso pode ser verdade, é verdade. Minha condição contradiz isso que está sendo dito aqui. Mas essa não é uma questão condicional à sua experiência. Ela é absoluta, ela é diante de Deus. Deus diz, vocês estão mortos para o pecado, porque assim como Cristo morreu, vocês morreram com ele. Então, um cristão que anda em pecado, né, quando chegar diante de Deus, Deus vai dizer, isso tudo foi perda de tempo, porque você está morto para o pecado, porque você não é reconhecido por isso. Então, vamos ver Colossenses, né, que fala sobre isso também. Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então você veja, ele já disse, repetiu aqui, né? Porque vocês já estão mortos. Em Efésios 2, ele vai falar de que já estamos ressuscitados, assentados nas regiões celestiais. Então ele não está fazendo isso sem querer, ele repete isso aqui várias vezes. Ele está deixando muito claro que isso é uma coisa que já aconteceu. É uma coisa que já aconteceu. Mas as pessoas gostam de dizer, não, isso é simbólico, isso é uma coisa somente para dizer do futuro uma coisa presente. Não, meu filho, é real. Só que a diferença está na posição e na condição. No que é absoluto e naquilo que é condicional à nossa vida aqui. Então, até aqui, até o versículo 4, ele está falando de posição, de uma coisa absoluta. Porque ele diz, vocês já estão mortos, vocês já ressuscitaram, e Cristo que é a vossa vida, não é que vai ser, é que ele já é, não é? Porém, ele vai falar de nossa condição. A partir dessas verdades, crendo nelas, descansando nelas, nós vamos agir a partir disso.
Então ele nos chama à coerência, não é chamar a efetuar isso aqui. Ele não está chamando para efetuar isso, ele está chamando para, descansando nisso, agir a partir disso. Então, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, como é que eu vou mortificar? Crendo de que já estou morto para o pecado, de que isso é uma coisa absoluta, e me ocupando com as coisas que Deus nos dá a partir da salvação e tudo mais. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aqui vem de novo uma questão de posição. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem. Ele não disse que vocês vão se despir. Entendam, por favor. Não debatam-se a partir dessa verdade, né? Com relação à salvação, a gente se debateu e disse não, que a minha justiça e tal, todos nós queríamos nos manter na nossa própria justiça, mas uma hora ou outra Deus nos quebranta e finalmente nos entrega a justiça que é de Deus, que é de Cristo. Porém, tem muitas outras verdades na Bíblia que nós vamos encontrar, vamos nos debater com elas e deveríamos rapidamente, quando confrontados com elas, descansar logo, porque é absoluto, não tem o que você debater não, porque no fim das contas é inútil, você está discutindo com Deus. Já foram despidos do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Você crê nisso? Ou você acha que ainda está na carne, que ainda tem medo da condenação, que ainda tem medo de julgamento, sendo que 1 João 4,18 diz que no amor não há temor. Então, se você tem temor, você ainda não está aperfeiçoado em amor. João 5,24, né? Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não passa por julgamento, porque já passou da morte para a vida. E em Romanos 8,1 vai dizer que não passamos por condenação. Então, as duas coisas acontecem. Então, eu espero que vocês compreendam melhor sobre esse assunto. Eu fiz alguns vídeos há um bom tempo atrás, né, sobre essas questões, essas distinções, mas é algo que você vai exercitando através da Bíblia, né? Toda vez que você vê algum versículo dizendo façais boas obras, andem nas boas obras, e pedindo e exortando para que a gente ande em boas obras, você vai entender que isso é o quê? Um reflexo da posição que você tem em Deus. Ele não pede isso para um incrédulo, ele pede isso para um crente. Ele pede isso para aqueles que são salvos. Um incrédulo não faz boas obras diante de Deus. Ele pede boas obras para aqueles que são salvos. Ele pede coerência. E se eu for infiel, isso muda a posição que eu tenho diante de Deus? Não, não muda. Porque essa é uma obra de Deus para o homem. A eleição, a predestinação, a decisão de Deus de escolher aqueles que são dele é algo que vai além da nossa resposta a isso. É claro que Deus nos chama a responder a isso de forma a ter boas obras, por gratidão a essa obra perfeita. Mas mesmo que formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Então, é isso por hoje. Então, fiquem com Deus, busquem sempre orar, ter momentos diários de oração, de leitura da Bíblia. Que Deus guarde cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus.